Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Gênio do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar a história de um ser imortal chamado Ele ou Fushi, que é enviado para a Terra sem emoções nem identidade. Inicialmente ele assume formas inanimadas como rochas, musgo, mas ao encontrar um lobo moribundo ele assume sua forma e começa a jornada. Fushi aprende a sentir e a evoluir ao interagir com pessoas, e lugares, ganhando mais consciência, mais capacidade de se transformar em outras coisas, em outras pessoas, em outros seres que ele vai encontrando pelo caminho. E estou falando de Para a Sua Eternidade, então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Fushi, ele estava muitos dias, ele decidiu que não iria voltar até resolver toda essa situação dos Knockers, né? Pois ele estava muito confuso, ele não sabia se os Knockers estavam sendo bons, ele não sabia se os Knockers estavam sendo maus, e aí ele se transforma num pássaro, observa a Mizuha indo para a escola, acaba observando ela ali dentro durante a aula de culinária, né? Debaixo de um jornal, e ela acaba meio que se cortando. Eu acho que ela sentiu a presença do Fushi e se cortou justamente para poder ir lá para fora, né? A Funa acaba levando ela lá para fora para dar uma olhada no corte, para parar de sangrar. Elas percebem que o Fushi estava ali, se aproximam dele, começam a conversar com ele, falam que ele deveria ir normalmente para a escola como uma pessoa normal, não disfarçado como um pássaro, essas coisas. Nesse momento, o Yuki, que no caso eu estava chamando de Aoki, acaba tirando o foco delas, do Fushi, né? Elas estavam conversando com o Fushi, então ele simplesmente aparece falando algumas coisas, né? Por quê? Porque ele queria, além de saber como os Knockers se comunicam, ele queria meio que fazer uma certa amizade, sabe aquele negócio de fazer conversas, né? Pra não dar guerra, entendeu? Ele queria negociar. E como alguém que queria ter uma conexão com coisas que não são humanas, aliens, tudo mais, né? Ele acaba apertando a mão da Mizuha Knocker, né? Porque o Knocker estava controlando a Mizuha naquele momento. E o Fushi fica surpreso com isso, mas ele continua a observar ela. Mas ele não sabia o que. Ele não sabia fazer. Ele não sabia o que fazer. A família da Mizuha decide viajar um pouco. Eu acho que foram para casa dos pais da Izumi, né? Com isso, ele teria a chance de apagar as fotos que a própria Izumi, a fantasma da Izumi, tinha pedido para ele. Mas a questão é, ele viu do passado, cara. Ele viu lá de muitos tempos atrás. Então, nos tempos atrás, não existia computador. Então, durante o tempo em que ele viveu, né, antes dele acordar, nesse tempo, nessa era, basicamente, na era moderna, ele não viveu muita era do surgimento dos computadores e tudo mais. Então, ele não sabia mexer naquilo, né? Ele não sabia mexer nos computadores. Então, praticamente, ele teve a ideia de jogar o computador fora num rio ali que tinha ali perto. Mas a irmã do Yuki acaba lhe dando uma bronca, porque ele não deveria ter feito isso, deveria ter ligado e tudo mais para pessoas que são especializadas nesse tipo de coisa. Mas o Yuki estava brincando com a Ato antes de tudo acontecer. E aí ele tinha descoberto que ele queria algo que ele queria falar com o Fushi, né? Para chamar a atenção dele, ele decide meio que se machucar, porque só se machucando o Fushi conseguiria ir até o Yuki. E aí ele acaba sentindo a dor do Yuki indo até ele. Ele fala que poderia mandar uma mensagem através de um jarro de barro e mostra qual seria o plano dos Knockers aqui na Terra. Eles queriam meio que dominar o planeta, eles queriam controlar o planeta, só que com o surgimento do Fushi, acaba meio que atrapalhando, né, os planos dos Knockers, né? Acaba meio que atrapalhando os planos dos Knockers. E outra, como o Fushi não morre, né? Como o Fushi não morre, eles queriam entender como matar o Fushi para continuar com seus planos, para que seus planos dessem certo. E acho que todas as tentativas durante todo esse tempo era para eliminar o Fushi.
né? Durante todo esse tempo que eles passaram lutando contra o Fushi, é exatamente por isso, para eliminar o Fushi, para tirar ele da jogada. Ou seja, somente ele é o alvo dos Knockers. Né? Os Knockers só queriam viver em paz, né? Só que eles acham que o Kansatsu-chan, né, que no caso é o Satoru, ele teria algo a ver com o surgimento do Fushi. Por isso, eles decidem ir como um plano, né, para que eles conseguissem eliminar o Fushi de uma vez por todas. Eles decidem ir atrás do Kansatsu-chan, que no caso é o Satoru, que estava acolhido por uma família, né, de crianças, né, para eliminar o Fushi de uma vez. Eliminando o Kansatsu, talvez eles conseguissem eliminar o Fushi de uma vez por todas. Mas o Fushi estava observando, né, depois que o próprio Yuki acaba contando isso para ele, ele vai até a casa onde o Satoru estava sendo abrigado, no caso o Kansatsu-chan. O Fushi estava observando o teto que tinha colhido, da casa que tinha colhido o Kansatsu-chan, que atualmente se chama Satoru, né? E o mesmo ele estava dormindo, né, ou fingindo que estava dormindo, o que seria a hora perfeita para o ataque, mas o Fushi tenta impedir. Uma outra criança que também tinha um knocker dentro dela, completamente fundido, porque essa criança praticamente estava morrendo, então, né, por causa de uma doença. E aí o knocker acabou tomando conta do corpo dele, né, acabou tomando conta do corpo dele, e acaba segurando o Fushi para que a Funa matasse o Kansatsu-chan. Mas o mesmo ele acaba simplesmente transformando ela numa flor e eliminando o knocker de uma vez por todas. Eliminando aquele knocker de uma vez por todas. Por quê? Porque ele já sabia da presença dos knockers, ele já sabia de tudo que estava acontecendo, sabia que poderia virar um alvo dos knockers por conta que eles queriam eliminar o Fushi de uma vez por todas. Então, quando ele conta pro Fushi o que ele tinha feito, o Fushi queria a ajuda dele, mas ele acaba se recusando, joga na cara que o Fushi fazia a mesma coisa que os knockers. Ele pegava o corpo de uma pessoa, literalmente. Por quê? Porque ele simplesmente usava as memórias, né? Ele achava que estava fazendo certo. E aí, ele do nada, ele decide se passar pela Funa. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita e aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.